Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, dia 26 de abril de 2022, é Libertadores, Libertadores, terceira rodada. E muitos brasileiros jogando nessa terça-feira. Mas a partida mais emblemática da Libertadores desta terça-feira, eu acho até que de repente desta rodada, é o confronto, ou foi o confronto entre os já finalistas, já disputaram o título, Corinthians e Boca Juniors. E o Timão em casa, com a torcida sempre apoiando o tempo inteiro, ganha de 2-0, faz 6 pontos num grupo muito complicado, dá uma respirada e segue o seu caminho rumo à classificação. E o jogo? Vitória merecida do Timão, vitória merecida. Vamos falar aqui dessa vitória merecida do Timão, mas também vamos falar de algumas outras situações. Mais uma vez, o racismo do argentino, que infelizmente isso não vai acabar. É uma condição histórica que eu vou explicar rapidamente para você que não sabe o porquê que os argentinos chamam os brasileiros de macaco. A gente vai explicar aqui rapidinho, tá? Vamos falar aí da montagem desse time do Corinthians, da maneira como a torcida vai ter que se adaptar a esse time do Corinthians, pelas contratações que o Corinthians tem. E, lógico, a gente vai aqui também passar principalmente a virada de chave que os jogadores deram do jogo passado contra o Palmeiras para esse jogo contra o Boca Juniors. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Timão, que está feliz de orelha a orelha, está orgulhoso do seu time, tem que estar mesmo. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. Com essa vitória, o Corinthians ficou com 6 pontos. Vai se enfrentar aos Red de Deportivo Cali. O jogo é mando aos Red. Seria de bom tom se eles empatassem. Porque aí o Corinthians ficava líder isolado. Ficava com 2 pontos à frente do Deportivo Cali e o Always Red. Então seria muito bom, na minha opinião, se eles empatassem, tá? Mas o Corinthians fez a sua parte. Os próximos jogos do Corinthians no retorno. O Corinthians joga na próxima semana. Cadê? Aqui. Joga na próxima quarta-feira, dia 4 de maio. Contra o Deportivo Cali, fora de casa. Depois o Corinthians joga fora de casa de novo contra o Boca Juniors. E vai ser uma guerra. A gente vai explicar por quê. E vai ser uma guerra esse jogo contra o Boca Juniors lá. E joga em casa a última partida contra o Always Red, fechando a participação do Corinthians nessa fase de grupos da Libertadores. E do jeito que o grupo tá, talvez o Corinthians não chegue, não é por um demérito do Corinthians, mas talvez o Corinthians não chegue nesse jogo já classificado. Queria eu que chegasse. Mas o Corinthians tem 2 jogos complicados fora de casa. 2 jogos muito complicados. Então esse jogo, quando o Red pode ser o jogo decisivo
decisivo para a classificação do Corinthians ou em primeiro ou em segundo lugar. Então vamos lá agora para a gente falar do jogo em si. Bom, vamos lá, galera. Primeiro, lamentável o torcedor argentino. Ainda bem que foi preso. Ainda bem. Eles vão aprender? Não, infelizmente, eles não vão aprender. Mas tem que prender sempre. Tem que prender sempre. Mas, infelizmente, eles não vão aprender porque é uma condição cultural da Argentina. Já tivemos presidentes que mostraram claramente a sua distinção. Quem gosta de história é só pesquisar. Essa palavra, essa expressão de chamar o povo brasileiro de macaco, não vem do futebol. Foi incorporado ao futebol. Isso vem da Guerra do Paraguai. Tá? Isso vem da Guerra do Paraguai. Porque o Brasil, na sua maioria, a tropa brasileira era formada por negros, ainda na época da escravidão. Então, como a tropa brasileira era basicamente de negros, se disse que eles era a tropa dos macacos. Então, essa condição que o argentino fala não vem do futebol. Foi incorporado ao futebol. E já tivemos presidente da Argentina falando, jogadores dentro do campo falando. Todo jogo que tem Brasil-Argentina ou um time brasileiro contra o argentino vai acontecer. Lá na Argentina vai acontecer. A Argentina já foi punida por racismo. Infelizmente, isso não vai mudar de uma forma tão rápida. Eu, sinceramente, acho que nunca vai mudar por uma questão cultural. E só para a gente terminar e começar a falar de futebol, se você pesquisar, você vai ver que o povo argentino se acha ou se vê pela sua história um povo na América do Sul com características europeias. Só você pesquisar. Eles dizem, os mexicanos vieram não sei da onde. O Brasil, os brasileiros vieram da África. Ou seja, eles dão uma menosprezada da origem de alguns países. E dizem, nós argentinos viemos de barco da Europa. Então, pelo fato deles não terem vindo de uma origem africana, de uma origem selvagem, vêm da Europa, eles se veem como os europeus na América do Sul. É uma história, né? Você tem que pesquisar. Mas é basicamente isso. Então, é complicado, é bem complicado você falar. Apesar de os times argentinos terem negros. Mas eles acabam não visualizando o negro que está no seu time com os negros brasileiros. Eles parecem que fazem uma distinção. O negro que joga na Argentina é diferente do negro do Brasil. Então, tem toda essa complexidade. Uma pena triste. Mas aqui no Brasil não pode se passar a mão. Toda vez, na boa. E quando tiver time argentino, seleção argentina aqui, já tem que virar, botar uma porrada de câmera virado para eles. Que toda vez que vem aqui vai acontecer. E tem que prender, irmão. Tem que prender. E tinha que ficar preso. Pelo menos agarrar uns 6 meses aqui. Para tirar um imbecil desse do contexto. Mas infelizmente aconteceu. Então, essa foi a primeira derrota da Argentina
contra o Corinthians. Segundo, a gente tem que bater palma para a torcida do Corinthians. O Corinthians jogou contra o Palmeiras no final de semana, tomou essa sapecada de 3-0, poderia ter sido muito bem em 6. Foi uma diferença brutal do Palmeiras com o Corinthians naquele jogo. Então a virada de chave, tanto do time quanto da torcida, tem que se bater palma. Não tem jeito, irmão. De vez em quando a torcida acha, poxa, os jogadores de futebol são meio frios. Não, são meio frios não, eles têm que ser frios pra caralho. Porque senão eles levam uma derrota pro emocional, ele não consegue jogar outro jogo. Então, irmão, perdeu. Irmão, vamos lamentar durante 1 hora e acabou. Vamos pensar no outro jogo. Não tem jeito. Até porque campeonato não se ganha com apenas um jogo. Campeonato se ganha com um conjunto de jogos. Não, irmão. Não adianta você ganhar e ficar feliz pra caralho, esquecer de ganhar os outros jogos, não se preparar para os outros jogos. Também não adianta você perder, achar que perdeu um jogo, acabou tudo e entregar o ouro. Então, irmão, campeonato é um conjunto de jogos. E o Corinthians virou logo a chave e a torcida esqueceu o que aconteceu contra o Palmeiras, caiu pra dentro, apoiou o time o tempo inteiro. Essa é a segunda vitória do Corinthians perante o Boca. Terceira situação. Se você pegar o time do Corinthians no papel, com as contratações que vieram, e colocar 5 anos para trás, o time do Corinthians seria um timaço, irmão. Um timaço candidato a ganhar tudo. Pega os jogadores que o Corinthians contrataram, bota 5 anos a menos. Era um time candidato a ganhar tudo. Renato Augusto com 5 anos a menos, Paulinho com 5 anos a menos, Jô com 5 anos a menos, o William com 5 anos a menos, o Roger Guedes não, que é ovinho. Tem o outro que chegou que foi do Grêmio, né? Agora me fugiu aqui o nome do... O Juliano. Bem, pega esses caras e bota 5 anos a menos. Irmão, timaço. Ia jogar os 5 juntos. Você poderia botar os 5 juntos, sem problema nenhum. Mas com a idade que eles têm, não dá para os caras jogar junto. Desses caras aí que chegaram, eu tenho que concordar com o treinador do Corinthians. Vai dar para jogar 2 por vez. Dependendo do jogo, você pode até botar 3. Mas na maioria dos jogos você tem que botar 2 por vez e oxigenar esse time com a juventude. Até porque já tem outros jogadores que também já não são novinhos, tipo o Fagner. Não é nenhum garoto. Não é garoto. Então, você tem que dar uma oxigenada. O Fábio Santos pelo lado também. As 2 laterais. Você tem que dar. Então, se você bota mais veterano, irmão, o ritmo do Corinthians vai cair muito. Então, o Corinthians, o treinador está tendo que encontrar um meio termo. E o Corinthians vai ter que encontrar um meio termo para fazer isso com 2 times. Porque não dá para o Corinthians fazer um jogo dinâmico o tempo inteiro, porque o seu elenco fisicamente acaba ficando desnivelado. Então ele tem que encontrar esse meio termo. E o Corinthians tem uma situação no seu elenco que ele tem jogadores que têm características muito diferentes. Então quando você tira um e coloca outro, o jeito do Corinthians de jogar muda inteiro. Quando você tira o Jô, que está de centroavante, e bota o Roger Guedes, já muda. Se você tirar o Renato Augusto e botar um outro jogador, já muda um pouco. Se você tirar o Renato Augusto e bota o Juliano, por exemplo, já muda um pouquinho. Ou seja, o Corinthians está numa fase que tem que encontrar um time e depois encontrar um outro time, uma outra forma para encaixar as características dos jogadores. E isso vai levar um tempo. E nesse jogo específico contra o Boca Juniors, ele colocou o meio de campo que encaixou. Do Queiroz, Maicon e Renato Augusto. O Renato Augusto dá uma proteção de marcar lá atrás e marcar na frente. O Maicon marca lá atrás e marca na frente. E com isso ele deixou o Renato Augusto um pouco mais solto. E o Queiroz segurando a onda ali atrás. Ou seja, você tem 2 jogadores que fazem isso aqui, ó,
de área a área. Não apenas um. O tanto que o Maicon fez os 2 gols. Isso facilita os laterais, que têm uma proteção maior. Podem não subir tanto, os laterais podem ficar um pouco mais, porque vai dar uma guarnição tanto para o William de um lado e quanto para o Adson do outro. Ou o Roger Guedes se jogar pelo outro lado. Tem jogadores de velocidade, de drible que chegam bem à área. Então, essa montagem do time do Corinthians deu uma equilibrada muito boa ao time do Corinthians. E o jogo? Na minha opinião, o Corinthians dominou o jogo o tempo inteiro. Dominou o primeiro tempo e dominou o segundo tempo. O Boca Juniors teve um pouco mais de posse de bola? Teve. Porque o Corinthians, como faz o primeiro gol muito cedo, com o Maicon, o Corinthians começa a fazer um jogo dentro das suas características. Porque se o Corinthians toma o gol primeiro, o Corinthians tem que ir para dentro. Então vai ter que correr mais. E o Corinthians pôde dar uma cadenciada um pouco mais no jogo e colocar o jogo numa velocidade que seria bom para o Corinthians. O Corinthians também picotou bastante o jogo. Porque era interessante. Mas para mim o Corinthians criou muito boas chances no primeiro tempo e criou chances no segundo tempo. O Boca Juniors está longe, na minha opinião, de ser o Boca Juniors de tempos atrás. Teve uma declaração de um repórter do Boca Juniors dizendo o seguinte: se o Palmeiras ganhou do Corinthians, o Boca Juniors também pode ganhar. Pô, irmão, não dá para comparar o Boca Juniors com o Palmeiras. Tem uma diferença monstruosa do Palmeiras pro Boca Juniors. Então o repórter argentino que falou isso, irmão, viajou na maionese. Não dá para comparar o Boca Juniors. Eu não estou falando que a vitória do Corinthians não mereceu. Lógico que mereceu. É o Boca Juniors, mas não é o Boca Juniors que a gente viu lá atrás. Esse Boca Juniors que o Corinthians jogou é mais fraco do que aquele Boca Juniors que o Corinthians ganhou a Libertadores. Com um gol do Emerson. Aquele Boca Juniors era mais forte que esse. Então, o Corinthians se impôs. E vamos ser bem sinceros, o Boca Juniors é a cara da Libertadores. O Boca Juniors, da maioria dos times, o Boca Juniors é a cara da Libertadores. É porrada, é tumulto, é entrada pesada, até desnecessária. Teve tudo desse jeito. Porradaria, tumulto, entrada forte. Eu acho que dava até para ter rolado um cartãozinho vermelho. É cabeçada para um lado, cabeçada para o outro. E argentino não corre do pau, não corre da briga, mas o brasileiro também não tem que correr. E o argentino, quando vê que tecnicamente ele não consegue, ele tenta desestabilizar o time adversário no psicológico. Porque o time da Argentina, o Boca Juniors, sabe nitidamente que tecnicamente ele era inferior ao Corinthians. Então ele vai pro lado psicológico. E qual é o lado psicológico? É irritar, irmão. É puxar, é dar cotovelada, é xingar, é cuspir. Irmão, a raiz, futebol raiz. Mas tecnicamente o Corinthians é melhor do que o Boca Juniors. E para mim o Corinthians jogou melhor os 90 minutos. Lógico. Teve momentos que o Boca Juniors deu uma melhorada, imprensou, empurrou um pouquinho o Corinthians para trás. O Corinthians nitidamente veio um pouquinho para trás, depois fez algumas substituições para poder botar um time um pouco mais veloz, para poder sair no contra-ataque. Acabou fazendo gol com uma jogada rápida, com o William jogando para trás e o Maicon fazendo gol. Foi o William ou o Roger Guedes? Acho que foi o William, Roger Guedes e Maicon. Funcionou. Corinthians foi melhor. Para mim, o Corinthians dominou nos 90 minutos. Você pega a maior parte do Corinthians. Mas, lógico, teve momentos do Boca Juniors que o Boca Juniors não é um Boca Juniors de outrora, porém, continua sendo um time forte, que você tem que respeitar. Não é chegar, entrei e ganhou. Não, tem que jogar bola igual o Corinthians jogou, porque senão não ganha. Tá? É por isso que eu estou falando. Foi uma grande vitória do Corinthians num grupo muito complicado, onde tem um Boca Juniors que também quer se classificar. Mas que falta ali ao Boca Juniors algumas peças que
que dão a diferença e que o Boca Juniors sempre teve. O Boca Juniors sempre teve alguns jogadores diferenciados. Tá faltando um pouco esses jogadores diferenciados no Boca Juniors. Então é um time que vai muito pelo tático. Mas no técnico, o Corinthians vai levar vantagem. Então, vitória do Corinthians. Incontestável. Agora lá, irmão, vai ser uma guerra. Porque eles sabem que tecnicamente o Corinthians é melhor. Eles sabem. Então, irmão, lá o Corinthians vai ter que ter gelo no sangue, meu parceiro. Vai ter que ser frio. Não cair na pilha. Vai ser uma guerra. Literalmente uma guerra. Então, o psicológico do time corintiano tem que estar bem. Eles vão forçar a expulsão o tempo inteiro. Eles vão partir para dentro do Corinthians o tempo inteiro, na bola e na força. Acho que eles vão até muito mais na força do que na bola. Lá o couro vai comer, porque é a característica do argentino. Se não dá tecnicamente, irmão, eles vão usar outras armas, principalmente a psicológica. Se o Corinthians se manter tranquilo, saber que o que eles vão fazer é parte da estratégia dele e não cair nessa pilha, o Corinthians ganha lá também. Então, meus amigos, um grande jogo do Corinthians, uma grande vitória do Corinthians, e torcer agora para que o outro jogo do grupo dê empate, que aí fica gostosinho para nós aqui no Brasil. Um grande abraço, até mais, fui, e parabéns para a Polícia de São Paulo que prendeu aquele idiota. Um abraço, fui!